Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, por tua presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel chamado Viver Agora. Nesse livro tem um trecho que o Joel fala o seguinte, mestre: existe um eu por trás da mente. Existe um eu que pensa através da mente e raciocina com a mente. Em outras palavras, existe um eu que usa a mente. Portanto, esse eu é maior do que a mente. Mestre, como acessar esse eu superior, esse eu sou, que tanto é falado na espiritualidade? Então, Gilson, nós temos que ter uma aproximação nova também a respeito desse assunto. Reparem, nós podemos estar dentro de uma nova viagem, ainda continua sendo uma viagem. Essa ideia, porque é uma ideia, a ideia de um eu superior. Nós somos muito apegados, isso é parte desse modelo de intelecto condicionado em nós. Somos muito agarrados a conceitos, a pensamentos, a ideias, a crenças. E uma das crenças que nós temos, algo bastante comum dentro dessa espiritualidade, é essa ideia desse eu superior. Isso não passa, Gilson, de uma ideia, de um conceito, portanto, de mais uma crença. Acreditamos que temos um eu superior. Quem é esse que tem essa crença? Repare, toda crença, ela está dentro daquele que acredita nisso. Esse que acredita nisso é o pensador. É sempre o pensador. E ele carrega também crenças. Qual é a natureza desse pensador? A natureza desse pensador é aquele que está guardando lembranças, guardando imagens, guardando memórias. Assim sendo, essas memórias, imagens, são crenças que esse pensador tem por verdade. Qual é a natureza desse pensador? É o eu? É o ego? Então, o que é que o ego, o eu, pode saber a respeito dessa realidade que está fora dele? Absolutamente nada. E, no entanto, mesmo assim, esse pensador, que é o eu, está agarrado a esta crença desse eu superior. Gilson, nós precisamos nos livrar de toda forma de condicionamento, de toda forma de crença, de toda forma de conclusão, para, de fato, descobrirmos uma realidade fora do ego, fora do eu, fora do pensador. Nós estamos fazendo com essa palavra eu superior a mesma coisa que temos feito com a palavra Deus. Não sabemos a realidade de Deus, mas usamos a expressão Deus como uma ideia, como um conceito, como uma crença. Usamos a expressão eu superior também como uma crença, uma ideia. O nosso trabalho aqui consiste em nos tornarmos cientes da verdade, daquilo que parecemos ser, daquilo que demonstramos ser, daquilo que somos, quando esse sentido do eu está presente. Podemos lidar com isso e não com uma crença, com uma ideia, com um conceito chamado eu superior. Temos que nos despir disso, porque isso é parte ainda do pensador. Então, essa ideia de eu superior é apenas uma projeção ainda do próprio ego. Essa ideia sobre Deus, esse conceito, é ainda uma projeção do próprio eu, do próprio ego.
A realidade divina não faz parte de uma crença, não está dentro de uma projeção da própria mente. Assim, o nosso trabalho consiste em investigar a verdade da ilusão e não especular sobre a realidade além da ilusão. Especular sobre a realidade além da ilusão é uma outra ilusão. Percebam claramente isso. Temos que lidar aqui nesse instante com isso que temos diante de cada um de nós. Então, ou estamos lidando com os fatos, com aquilo que se mostra, com esta assim chamada realidade do momento, ou estamos lidando com conceitos, com ideias, e não com os fatos. No ego, nesse sentido de um eu presente, nesse intelecto condicionado, nós vivemos, vou repetir isso, muito agarrados a ideias. Então, nós desprezamos a verdade dos fatos aqui surgindo. O que são esses fatos? A ilusão, a ignorância, o sofrimento, o medo, esse eu que se vê separado do outro, esse eu particular que vive nesse autocentramento, esse é o eu que nós de verdade conhecemos. Então, nós desprezamos isso que é um fato para acreditarmos em um eu superior. Então, veja, o pensamento ele já se separa como o eu e agora como o eu superior. Tudo isso é completamente ilusório. Se despir dessa ideia, se despir dessas crenças, dessa e de outras crenças, se despir completamente do sentido do eu, do ego, que é esse pensador, é o fim para essa ilusão. Então, sim, algo fora do conhecido se revela. Algo fora da limitação do eu, deste eu inferior ou deste eu superior, se revela. Então, o trabalho sobre si mesmo requer que tomemos ciência daquilo que se passa aqui, nesse instante, com cada um de nós. Precisamos nos despir dessa ilusão, tomar ciência da verdade dessa ilusão. A ciência da verdade dessa ilusão é a ciência da realidade fora dessa ilusão. Isso não está dentro da mente, não está dentro de conceitos, isso não está dentro de crenças. Apenas o autoconhecimento revela isso. O problema com esses conceitos de eu superior é que, juntamente com esses conceitos, Gilson, as pessoas recebem técnicas, práticas, para se aproximarem desse assim chamado eu superior. Com isso, elas têm apenas uma projeção, um modelo de plano, de programa, de planejamento para alcançar. E isso é uma mera projeção do próprio eu, uma mera projeção do próprio ego. Aqui se trata de nos despirmos da ilusão, tendo ciência da verdade daquilo que está aqui. Tudo por quê? Porque a realidade que já está presente, ela é inominável, é indescritível, e ela não pode ser buscada, ela não pode ser procurada. Ela não pode estar dentro de um programa para ser alcançada. Essa realidade, ela se revela quando nos despirmos da ilusão e não formularmos novas crenças, novos conceitos, novas ideias. Ô, mestre, é muito forte essa ideia do vir a ser, né?
Então hoje estou aqui identificado com a mente e vou ir progredindo, progredindo até chegar um momento onde irei realizar Deus ou irei atingir essa chamada iluminação espiritual ou despertar espiritual. E o mestre nos aponta que isso acaba sendo uma própria fantasia que a mente cria para se perpetuar. Só que existe, como o mestre bem fala, um processo que acontece nesse mecanismo corpo-mente. E sim, o corpo, como o mestre já falou, o corpo-mente, esse processo é no tempo, mas não o trabalho, né, mestre? O trabalho, que essa real meditação é agora, só existe isso, ponto. E, e aí o mestre fala um pouco mais sobre, para nos trazer uma clareza. Sim, é um assunto fascinante esse, porque as pessoas elas querem alcançar, elas querem obter, elas querem conquistar, realizar, realizar, obter, conquistar. Tudo isso denota a presença do tempo. Quando tratamos da realidade divina, da realidade de Deus, da realidade deste ser, repare, Deus, divino e ser, aqui são expressões para algo inominável, indescritível e, naturalmente, algo fora do tempo. Então, não se trata de algo para o futuro. Então, a verdade da realização é agora, do despertar é agora, da revelação divina, que é Deus, sempre aqui e agora, porque estamos tratando de algo fora do conhecido, fora do projeto e da ideação do pensamento. Além disso, fora do tempo. Então, esse processo é um processo que diz respeito a esta máquina, a esse mecanismo. A verdade sobre o despertar, Gilson, é que esse corpo-mente precisa de uma mudança. Esse cérebro, em particular, ele precisa de uma transformação. Nossos cérebros estão condicionados. Nós temos um modo de pensar, de processar informações e de perceber, de estar em contato com a experiência do instante de uma forma completamente alterada, completamente equivocada. Nosso cérebro precisa de uma mudança. Existe uma mudança que se processa no cérebro para esse estado natural assumir o lugar dele nesse corpo e nessa mente. Então, esse corpo-mente, esse mecanismo psicofísico, ele precisa de uma mudança. Essa mudança, o que temos dito é que de verdade ocorre no tempo, mas o trabalho, não. O trabalho desta ciência da verdade é agora. Assim sendo, esta realização é agora. Esse momento do corpo para que esse natural estado se torne definitivo para esse mecanismo, ok, o corpo precisa dessa mudança. Então, essa mudança se faz necessária. Os antigos sábios na Índia chamavam isso de o despertar da Kundalini. É quando ocorre de verdade um processo de mudança psicofísico nessa estrutura, nesse corpo-mente, para que esse natural estado livre do eu, do ego, se assente. Mas o trabalho é agora. Aqui é importante que se diga de passagem o seguinte, Gilson: sem um trabalho real agora, não há o despertar verdadeiro, não há um processo real de mudança nesse mecanismo. É importante que se diga isso, porque muitas pessoas estão passando por experiências psicológicas, emocionais, sentimentais e também físicas, e confundindo essas experiências com o despertar da Kundalini. Essas experiências que as pessoas passam aí fora
a nível físico, a nível cerebral, dentro de práticas místicas, esotéricas. Quando elas dizem que isso é o despertar da Kundalini, elas estão num equívoco. O verdadeiro despertar da Kundalini requer uma aproximação da verdade do autoconhecimento e da ciência do que é o florescer da verdadeira meditação. Então, apenas a verdade da autoinvestigação, desta autoobservação, esta revelação real do autoconhecimento e o florescer da verdade da meditação traz o despertar da Kundalini, ou seja, essa mudança nesse mecanismo. Então, nós precisamos compreender como se processa essa mudança. Não é acompanhar essa mudança no corpo. Isso ocorre de uma forma natural. Você não toma nenhuma ciência intelectual disso. Tudo que você precisa é descobrir vivencialmente como se aproximar da real meditação, do verdadeiro autoconhecimento, e de uma forma natural, o corpo começa a passar por uma transformação, por uma mudança. O próprio cérebro, as próprias células cerebrais sofrem uma mudança profunda, radical. Então chega um momento em que esse natural estado se assenta. Então há sim um trabalho acontecendo. Esse trabalho é agora. A mudança na máquina é outra coisa. Então, realização é visão da realidade, nesse instante, daquilo que está fora do conhecido, daquilo que está fora do tempo. Então, esta realização, iluminação, despertar, ou nome que queiramos dar para isso, pelo menos aqui estamos dando esses nomes, de repente, para algo totalmente diferente do que as pessoas andam chamando aí fora. Aqui a palavra iluminação, despertar, autoconhecimento, não é bem o que as pessoas andam falando aí fora. Assim como a expressão despertar da Kundalini, de repente aqui é outra coisa. Então nós temos aqui expressões parecidas com o que as pessoas andam dizendo por aí, nessa assim conhecida espiritualidade, mas de repente com um sentido completamente diferente. Ô mestre, até dentro desse tema, do que é muito dito por aí sobre o despertar da Kundalini, muito se atrela a esse despertar da Kundalini aos chamados poderes psíquicos, clareaudiência, clarevidência, que são o que seria isso, mestre? Então, esses poderes, eles podem, alguma coisa pode começar a acontecer dentro de um processo real do despertar da Kundalini, alguma coisa pode começar a surgir. Mas aqui, Gilson, a gente tem que pisar leve e com bastante cuidado, porque o que eu tenho visto quando as pessoas fazem perguntas ou fazem colocações, eu vejo elas confundindo isso com o próprio despertar da Kundalini. E, na realidade, alguma coisa pode começar a acontecer quando a verdade da Kundalini começa a surgir, a aparecer nesse mecanismo, nesse organismo, mas isso não é o definitivo fato do despertar da Kundalini. O sinal real do despertar da Kundalini, a verdade sobre o despertar da Kundalini, é que quando há este real despertar, o sentido do eu, do ego, esse sentido de separação se desfaz. Esse sentido de pessoa, de identidade egóica, deste centro, agarrado às suas experiências,
memórias, lembranças, a todo esse movimento de atividade egocêntrica, tudo isso se desfaz. Então, a verdade do despertar da Kundalini é a ausência do eu, é a ausência do ego. Então, estamos diante de algo inusitado. Eu vejo as pessoas um pouco perdidas, ou bastante perdidas, nessas experiências assim chamadas místicas, esotéricas, ou quando surgem algumas percepções extrafísicas, e elas confundem isso com o florescer desse natural estado de pura consciência, de puro ser. Quando identificam isso com o despertar da Kundalini, vamos tornar isso claro. Quando há o real despertar da Kundalini, isso é o fim do eu, isso é o fim do ego. E, naturalmente, também é o fim de todo esse tipo de experiência mística, visão mística e experiências místicas, esotéricas e assim chamadas espirituais. É a revelação de algo fora do eu, fora do ego, que é o seu natural estado, onde o que está presente é a ação livre do eu, é a compaixão, é o amor, é a liberdade, é a inteligência. Não é nada disso que, em geral, as pessoas aí fora chamam de despertar da Kundalini. Ô, mestre, então, exatamente essa expectativa de vir a ser, ou a esperança de algum dia despertar, é algo que realmente a ser investigado, porque se a gente cai nesse pensamento e nessa ideia, a gente tá, é o cachorro correndo atrás do rabo, achando, e em vez de fazer o trabalho neste momento, entrando nesses pensamentos de algum dia, ou a esperança de acontecer algo, né? Essa ideia de algum dia é uma ideia, é um conceito, é uma imaginação. É tudo que o pensamento precisa é se manter nessa continuidade. E para ele se manter nessa continuidade, ele tem forjado, ele tem criado, ele tem estabelecido essa ideia de tempo. Repare que não há nenhum tempo sem o pensamento. O pensamento, ele é o autor do tempo. A relação nossa com o passado é a relação do pensamento. O pensamento nos fala do passado, porque o pensamento é a memória do que foi. Isso é o passado. Ele nos fala do futuro, que é só o pensamento ainda, que é o passado, se projetando no amanhã. Então, ele nos fala do futuro, chama esse futuro de amanhã. Então, tudo que nós conhecemos, com base no pensamento, está dentro dessa configuração: passado, presente e futuro. Isso é tempo. Então, o tempo é algo construído pelo pensamento. E o pensamento, para manter sua continuidade, ele cria essa ideia de se tornar, de alcançar, de realizar, de vir a ser. Eu sou isso hoje: violento, agressivo, ambicioso, apegado a todo tipo de coisa, mas irei vencer isso. Amanhã não serei violento, agressivo, apegado. Eu tenho medo hoje, mas amanhã estarei livre do medo. Então, repare, são imaginações que o pensamento constrói e ele se projeta no futuro para vir a ser, para se tornar, para obter algo diferente do que ele agora aqui representa. São projeções do ego, são projeções do eu, são projeções do pensamento. Isso implica a presença desse tempo? Isso é uma ilusão? Quando lidamos com a realidade divina, estamos lidando com algo atemporal, algo fora do tempo e, portanto, algo fora do pensamento.
Então, realização, despertar, a verdade de Deus não está no amanhã, está nesse instante. Então, esse instante é o instante da revelação da verdade, daquilo que é você. Todo o processo neste corpo-mente ocorre no tempo, mas a realidade daquilo que você é está agora aqui, fora do tempo, fora do pensamento. Ô mestre, a gente tem uma pergunta do Alê. Ele fez o seguinte comentário e uma pergunta no meio. Ele falou assim, ó: Olá, mestre Gualberto. Embora não tenha palavras para descrever essa iluminação, é com palavras que você vem tentando uma explicação sobre o que vive. Então, normalmente, um ser que atingiu esse estado vai ficar mais quieto na maior parte do dia, talvez visto como estranho para a sociedade? Colocar dessa forma, Gilson, é já estabelecer uma regra. Quando falamos desse despertar, quando falamos desta realização, quando falamos desta verdade se mostrando, agora a gente sabe que essa realização é algo fora do tempo, e, portanto, também é algo fora do conhecido, a gente não pode colocar isso dentro de um modelo. Então, é algo aqui que não dá para a gente descrever. Uma vez que essa realização aconteça agora, se revele agora, nesse ou naquele mecanismo, nessa ou naquela assim chamada pessoa, a partir daquele momento, algo novo está presente. Então não há regras, não há como estabelecermos uma regra para um ser realizado. Alguns se tornam silenciosos, outros escrevem livros, outros falam, e falam muito, falam bastante. Buda, por exemplo, falou por mais de 40 anos. Outros ficam em silêncio, como Ramana Maharshi. Então, não há regras para aquilo que está fora do conhecido, para aquilo que está fora do tempo. A verdade sobre esse natural estado é que uma energia desconhecida, inominável, indescritível, toma posse do organismo, do mecanismo, daquela assim chamada pessoa. A partir de então, ela vai expressar esse natural estado, ou através do silêncio, da fala, da escrita, ou de qualquer uma outra forma, estamos sempre diante de algo indescritível, fora de modelo, fora de padrões. Aqui, Gilson, a coisa mais importante é assumir isso, é tomar ciência disso. Então, quando isso está presente, esta energia se mostra presente, aquilo que acabei de chamar de isso, essa energia se mostra presente, ela assume o trabalho, ela faz o trabalho. Só há esta realidade divina agora se expressando. Não tem mais o senso de um eu, de alguém, de um experimentador, de um pensador, de alguém envolvido nisso. É a própria realidade divina, realizando o trabalho dela. É isso. Mestre, já fechou nosso tempo, então gratidão aí por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, a gente pede aí, deixa o like, deixa o comentário, isso ajuda o canal, ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante, distribuir para mais pessoas. E para você que sente, que faz sentido o que o mestre Gualberto fala, fica o convite para vir para os satsangs, que são os encontros intensivos de final de semana, tanto online quanto presenciais, onde o mestre
compartilha essa sabedoria, compartilha essa energia de presença. E aí, algo misterioso, algo indescritível acontece para a gente poder ir investigando essa loucura de ser alguém, podendo ver esses conflitos internos, esses pensamentos constantes, e podendo, né, nessa carona com essa graça do Mestre, né, estar num estado real de meditação e livre de toda a limitação do ego. Mestre, gratidão, até a próxima. Nós queremos trabalhar com você hoje, aqui, lhe mostrando que é possível uma vida dentro desta visão de união consciente com Deus. Essa é a linguagem de Joel Goldsmith, apontado no Caminho Infinito.